Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Sendo nossa apresentação, antes da gente passar a grade aqui para o nosso domingo, vamos só fechar rapidinho como foi a nossa sexta e como está sendo o nosso sábado. Sexta-feira a gente havia trabalhado numa grade de 7 jogos, porém um jogo aí pulou para domingo, foi o jogo da Atalanta contra o Lecce. Então a gente ficou aí na sexta com 6 jogos, dos 6 a gente ficou com 5 greens e um red. O bilhete do canal, a gente havia deixado aí uma duplinha, deixamos uma chance dupla no Xangai Port e a vitória do Feyenoord. Esse bilhete duplo com odd por base de 1,56, cravamos aí o bilhete do canal. Então vamos dar uma olhadinha em como foi? Primeiro jogo foi lá na Superliga da China, no jogo do Wuhan e Yunqun contra o Xangai Post. Trabalhamos com o Xangai Post na chance dupla, o bilhete bateu. Segunda divisão da Alemanha, jogo do Hertha, Berlim contra o Magdeburg. Trabalhamos com o Magdeburg na chance dupla, o bilhete bateu. Aqui o Red do dia, na Dinamarca, jogo do Rangers contra o Broadby. Trabalhamos para sair, mais de 1,5 na partida, foi 0-0, foi o Red do dia. Superliga na Turquia, jogo do Besiktas contra o Antalyaspor. Trabalhamos com o Besiktas para vencer a partida, o bilhete bateu. Espanha, La Liga, jogo do Real Madrid feminino contra o Madrid feminino. Trabalhamos com o Real Madrid feminino para vencer a partida, o bilhete bateu. Dando sequência aí para encerrar o dia, jogo na Holanda, Feyenoord contra Zallo, trabalhamos com o Feyenoord para vencer a partida, o bilhete também bateu. Resumindo a grade aí da sexta, como a gente mencionou, eram 7 jogos, ficamos na verdade com 6 jogos, foram 5 greens e um red. Então vamos lá, vamos pular para o nosso sábado aí. Bom, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no nosso sabadão aí como foi. A gente separou para o nosso sábado uma grade aí com 7 jogos. A princípio não, porque já se concluiu, né? Bateu pra gente aí esse placar. A gente tá aí com 7 greens, com 7 jogos e 7 greens. A gente conseguiu gabaritar aí o nosso sábado aí. Bilhetinho do canal, a gente veio deixado uma duplinha. Deixamos o Newcastle para vencer a sua partida e o jogo do Crystal Palace contra o Aston Villa para sair mais de 1,5 na partida. Esse bilhete aí com uma base, por base de 1,61, a gente cravou o bilhete do canal. Então vamos dar uma olhadinha em como foi. Primeiro jogo foi aqui na Premier League da Inglaterra, no jogo do Chelsea contra o Everton. Trabalhamos com o Chelsea na chance dupla, o bilhete bateu. Jogo na Bundesliga aí na Alemanha, Bayern de Munique contra o Manchester. Trabalhamos aí para sair mais de 1,5 na partida, o bilhete bateu. Jogo do Hoffenheim contra o Borussia Dortmund. Trabalhamos para sair mais de 1,5 na partida, o bilhete bateu. Jogo do Newcastle contra o Ipswich. Trabalhamos com o Newcastle para vencer a partida, o bilhete bateu. Na Inglaterra, na Copa da Inglaterra, no jogo do Crystal Palace contra o Aston Villa, trabalhamos para sair mais de 1,5 na partida, bilhete bateu. Na França, Ligue 1, jogo do Lyon contra o Rennes, trabalhamos para sair mais de 1,5 na partida, bilhete bateu. E para fechar o dia, é aqui na Copa do Rei, na Espanha, jogo do Barcelona contra o Real Madrid, trabalhamos também para sair mais de 1,5 na partida, o bilhete também bateu. Resumindo a grade do sábado aí, então, foram 7 jogos, 7 greens e nenhum red. A gente vai conseguimos, né, gabaritar o nosso sábado aí. Então, vamos lá, vamos passar a nossa grade aí para o nosso domingo. Fechamos o sabadão aí com chave de ouro, vamos para o nosso domingo. Vamos para o nosso domingão. Grade bem extensa aí, eu separei uma grade com muitos jogos, se não me engano foram 12. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogos para a gente operar aí no nosso domingo. Então vamos lá falar rapidinho para a gente conseguir concluir aí. Primeiro jogo é na Alemanha, na Bundesliga da segunda divisão, jogo do Hamburgo contra o Caro. Hamburgo, no momento, é a segunda colocada da competição, enfrentando aí o Caro, que no momento é o nono. A equipe da casa, nos últimos 5, vem de 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, oscilações, 1 empate pelo meio do caminho, 2 vitórias para cada lado. Venham buscar aqui mercado de gols. Nos últimos 5 jogos, bateu mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 da equipe visitante, mais de 1,5 em apenas 2. E nos últimos 5 da equipe da casa, mais de 1,5 em 4. Bilhete para essa partida eu vou deixar para sair mais de 1,5, tá pagando uma base de 1,13, é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, na segunda divisão não, né? Na divisão feminina aí da Alemanha, às 9 horas da manhã, jogo do Bayern de Munique feminino enfrentando o Freiburg feminino. A equipe aí são primeira e quinta colocada respectivamente. Momento do Bayern, nos últimos 5, as meninas vêm de 2 derrotas e 3 vitórias. E o Freiburg, nos últimos 5, vem de 3 vitórias e 2 empates. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias das meninas do Bayern de Munique. É o que eu venho buscar aqui, jogando em casa diante dos seus domínios, vitória das meninas do Bayern, pagando bilhete por uma base de 1,10, é o bilhetinho para esse jogo. Dando sequência, vamos lá agora, 2 joguinhos na Noruega, vão operar no mesmo mercado, tá? Um é às 9h30 da manhã, jogo aí do Rosenborg enfrentando o Molde.
A equipe da casa é a terceira colocada, a equipe visitante é a penúltima, a 15ª. Começou muito mal o campeonato aí. O Rosenborg, nos últimos 5, tá vindo uma sequência aí de 5 vitórias. E o Molde, nos últimos 5, vem de 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 3 empates pelo meio do caminho e 2 vitórias para o Rosenborg. Noruega, mercado para gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Molde, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do Rosenborg, mais de gol e meio em 4. Bilhete para essa partida, para sair mais de gol e meio pagando por uma base de 1,21, é o bilhete para esse jogo. O outro jogo que eu separei também na Noruega, meio-dia, jogo aí do Bodø Glimt enfrentando o Kifun Oslo. A equipe aí da casa é a 5ª colocada, a equipe visitante é a 12ª. Bodø Glimt nos últimos 5 vem de 2 empates e 3 vitórias. E o Kifur nos últimos 5 vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, 2 empates aí pelo meio do caminho. Então vem buscar aqui mercado de gols. Nos 2 confrontos onde teve essas duas equipes, saiu mais de gol e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, também a mesma linha de mais de gol e meio em todos. Bilhete para essa partida tá pagando uma odd por uma base de 1,19, é o bilhetinho para esse jogo. Indo agora aí para a Premier League na Inglaterra, meio-dia e meia. Jogo aí do Liverpool enfrentando o Tottenham. A equipe da casa é a primeira colocada, a equipe visitante é a 16ª. Momento do Liverpool, nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas e 3 vitórias. E o Tottenham nos últimos 5 vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí 2 vitórias para o Tottenham e 3 para o Liverpool. Aqui sem mais, o Liverpool jogando em casa, precisando apenas vencer para ser campeão aí da Premier League, vem buscar essa vitória contra o Tottenham aí, que foi bem frágil ao longo da temporada. Deixa o Liverpool para vencer a partida, pagando bilhete por uma base de 1,27, é o bilhetinho para esse jogo. Dando sequência, continuando na Inglaterra, sendo que na Copa da Inglaterra, ao meio-dia e meia, jogo do Norwich Forest enfrentando o Manchester City. Momento da equipe da casa. Nos últimos 5, equipe da casa não, né? Porque aqui o jogo é até neutro, né? É o Wembley. Nos últimos 5 aí, a equipe do Norwich vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. E o City, nos últimos 5, vem de 1 empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho, uma vitória mais recente do Norwich e 3 vitórias aqui do City. O que eu venho buscar nessa partida? Eu não vejo o City perdendo essa partida dentro dos 90 minutos, no máximo empatando. Venho trabalhando uma chance dupla a favor do City. Mesmo com toda a empolgação aí do Norwich Forest ao longo da temporada, eu acredito que na hora que vamos ver de verdade, eu acredito que na questão de Copa, que é jogo eliminatório, vai dar o City. Pagando por volta de 1,22, eu vou ficar com uma chance dupla para ser conservador no Manchester City. Indo agora para a Dinamarca, na disputa de título na Dinamarca, 1h da tarde, jogo do Midtjylland enfrentando o Nordsjælland. As duas equipes são 2ª e 5ª colocada aí, respectivamente. Momento do Midtjylland, nos últimos 5, a equipe vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Nordsjælland, nos últimos 5, vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5, tem aí 2 vitórias para a equipe visitante, 1 para a equipe da casa e 2 empates pelo meio do caminho. Vem buscar aqui mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Nordsjælland, mais de gol e meio em 3. E nos últimos 5 jogos do Midtjylland, mais de gol e meio em todos. Bilhete para essa partida, pagando uma base de 1,19 é para sair mais de gol e meio bilhete para esse jogo. Indo aí agora para a Liga dos Campeões Feminina, 1h da tarde. Jogo do Lyon feminino contra o Arsenal feminino. Lyon da França, Arsenal da Inglaterra. No jogo da ida foi 2-1 para o Lyon jogando na Inglaterra, que é o jogo da volta. Momento do Lyon, nos últimos 5, a equipe vem de 1 empate e 4 vitórias. E o Arsenal, nos últimos 5, vem de 1 derrota e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho 1 vitória do Arsenal e 4 vitórias aqui do Lyon. O que eu venho buscar nessa partida? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Arsenal, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do Lyon, mais de gol e meio também em todos. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma base aí de 1,18 é para sair mais de gol e meio na partida, bilhete para esse jogo. Indo agora aí para a Bundesliga feminina, 1h30 da tarde, jogo do Colônia feminino enfrentando o Eintracht Frankfurt feminino. A equipe visitante é a terceira colocada da competição, a equipe da casa aí no momento é a 11ª.
Momento do Colônia, nos últimos 5, um empate e 4 derrotas. E o Frankfurt, nos últimos 5, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No confronto direto, histórico total aí das meninas do Eintracht Frankfurt vencendo a partida. É o que eu venho buscar, mesmo jogando fora de casa, venho buscar a vitória do Eintracht Frankfurt, pagando bilhete por base de 1,20, bilhetinho para esse jogo. Indo aí agora para Portugal, 2 horas da tarde, jogo do Benfica enfrentando o AVS. A equipe da casa, segunda colocada da competição, perdão. A equipe visitante é a 16ª, primeira dentro da zona do rebaixamento. Momento do Benfica, nos últimos 5, um empate, 4 vitórias. A AVS, nos últimos 5, vem de um empate e 4 derrotas. No confronto direto, 2 joguinhos aqui, uma vitória e um empate aí, uma vitória do Benfica e um empate pelo meio do caminho. Aqui sem mais, Benfica precisando vencer para continuar na busca aí para ser campeão português, campeão nacional, vem comprar essa vitória. Bilhete por base de 1,10, Benfica para vencer a partida, bilhete para esse jogo. Indo agora para a Itália, Série A, às 3h45 da tarde, jogo da Atalanta enfrentando o Lecce. A equipe da casa é a terceira colocada da competição, a equipe visitante é a 17ª. Momento da Atalanta, nos últimos 5, a equipe vem de 3 derrotas e 2 vitórias. E o Lecce, nos últimos 5, um empate e 4 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho aí 2 vitórias a favor do Lecce e 3 a favor da Atalanta. Sem mais, vem buscar a vitória da Atalanta, jogando em casa diante de seus domínios, pagando uma base de 1,25, deixa a Atalanta para vencer a partida, bilhete para esse jogo. Penúltimo jogo, voltando para Portugal, 4h30 da tarde, jogo do Boa Vista enfrentando o Sporting. A equipe visitante é a primeira colocada da competição, a equipe da casa é a Lanterna, que é o jogo de 2 extremos. Momento do Boa Vista, nos últimos 5, 3 derrotas e 2 vitórias, e o Sporting vem de um empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho uma vitória aqui da equipe do Boa Vista e 4 vitórias do Sporting. Sem mais, a equipe que quer ser campeã não pode perder para o Lanterna, pagando bilhete por uma base de 1,22, Sporting para vencer a partida, bilhete para esse jogo. Pra gente encerrar o dia aí, vamos pro Brasileirão. Separei um joguinho aqui às 6h30 da tarde. Jogo do Palmeiras enfrentando o Bahia. Palmeiras que no momento lidera o campeonato aí brasileiro. Enfrentando o Bahia, que no momento é o 13º. Momento do Palmeiras, nos últimos 5 vitórias. E o Bahia, nos últimos 5, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória do Bahia e 3 históricos mais recentes aqui de vitórias do Palmeiras. Venho comprar uma chance dupla na equipe do Palmeiras. Não vejo a equipe perder nessa partida, no máximo empatando. Bilhete por uma base de 1,18, deixo uma dupla chance aqui no Palmeiras, bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí pro nosso domingão. Desculpa, tá? Quis fazer o vídeo aqui o mais rápido possível, até porque o jogo do Barcelona tá acontecendo aí, o amigo também quer finalizar lá o finalzinho da partida, né? Bilhete do canal, tô deixando aí uma tripla. Tô deixando o Bayern feminino para vencer a partida, o Frankfurt para vencer a sua partida e tô deixando o Sporting também para vencer a sua partida. Bilhete triplo, com odd por base de 1,60, é o bilhete do canal para esse domingo. Mais uma vez aí, só venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.